Olá, boa noite. Hoje a live de hoje vai ter o tema sobre o estresse, por que sentimos estresse. Vou esperar o pessoal ir entrando um pouquinho e aí eu já dou início ao tema, ao assunto, tudo certinho. Tô vendo que já tem gente entrando. A Natasha, a Rose, a Ipno Yang, a Rose. Vai me dando oi, pessoal, para mim vendo quem tá entrando e cumprimentando todos vocês, tá bom? Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. A Adri deve estar entrando também, eu vou adicionar ela, deixa eu ver se ela já tá aparecendo. Não, a Adri ainda não tá aparecendo. Vou esperar uns minutinhos para começar, tá bom, gente? E como eu já venho falando em outras lives, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou repetir novamente. É muito importante a participação de vocês, as perguntas, a interação. Talvez vocês tenham algum caso para trazer. O tema de hoje vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre estresse e acho que todo mundo de alguma forma sente algum tipo de estresse no dia a dia. E eu acho que talvez vocês vão ter bastante coisas para compartilhar aí comigo e com a Adriana. Mas a gente vai falar hoje do estresse de uma forma um pouquinho diferente, tá? Do habitual. Mas uma forma muito interessante, muito importante para se olhar. A Silvia entrou, a Sueli, a Vel, Celima, eu não sei quem que é, a Márcia, Elisandra. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Deixa eu ver se a Adri já tá aparecendo para mim adicionar ela. A Adriana ainda não tá aparecendo. Ela deve estar com algum problema na internet. Vamos esperar só mais um minutinho para ver se ela aparece aqui pra gente já dar sequência, tá bom? Chamem, pessoal. Aproveitem e convidem na setinha que aparece aí no Instagram. Convidem amigos, familiares, todo mundo que vocês acreditam que possa se interessar por esse tema, que esteja passando por um momento de estresse ou que não esteja só passando nesse momento, mas que talvez vive um estresse constante na vida, tá bom? Se vocês acharem que alguém pode se beneficiar, convida para participar da live. Deixa eu ver se a Adri entrou. A Adri entrou, vou ela. Vamos esperar ela entrar. Júlio entrou também. Olá, Adri, tudo bom? Oi, tudo bem? Tava aqui cumprimentando o pessoal enquanto você entrava e eles também iam falando oi aqui para mim. Agora já é 6h03, eu acho que a gente já pode ir começando. Pode ser? Fala oi pro pessoal aí, Adri, e aí a gente já começa. Tá, olá, gente. Boa noite, tudo bem? Demorei um pouquinho, mas cheguei. Isso. E fiquem até o final, tá, gente? Porque hoje no final a gente vai dar a data certinha que vai ser o curso gratuito sobre estresse, tá? Mais aprofundado no tema aí que a gente vai falar hoje. Então fiquem até o final para saber a data e saber como se inscrever também, ok? Então vamos lá, Dri, vamos começar a falar sobre estresse? Vamos. Estresse é uma coisa assim que todo mundo tem, né? Todo mundo tem, uns numa intensidade maior, outros numa intensidade menor. E hoje vocês vão entender, inclusive, por que que isso acontece, né? Isso aí. Então, vamos lá. Começando. Dri, Só... vamos primeiro começar, antes de começar a falar o tema, vamos só pedir para o pessoal colocar aqui na live quem aqui sente muito estresse durante o dia, quem aqui geralmente vive estressado. Coloca aí eu ou eu não, sou bem tranquilo, só para a gente saber como que tá você, tá bom? Enquanto a Adri vai falando, vai colocando aí, pessoal. Deixa eu ver, estão colocando aqui, ó. Alguém colocou usar droga ajuda. Eu não entendi a pergunta. Você está perguntando se ajuda a aliviar o estresse? Se for essa pergunta, não, pelo contrário, ajuda a piorar, tá?
mas não sei se foi essa pergunta que colocaram. Olha, todo mundo aqui falando, ó, eu, o tempo todo. Eu. Acho que tem bastante gente estressada aqui. Uma coisa é, ok, o estresse momentâneo que a gente está vivendo por conta da pandemia. Outra coisa é a gente se estressar o tempo todo. Mas até o estresse que a gente está sentindo pela pandemia, se muito intenso ou pouco intenso, tem a ver com o que a gente vai explicar aqui hoje para vocês. Então, vai lá, Adri, começa a falar com eles. Tá, então vamos lá. Vamos começar falando lá do início, lá da pré-história, né? Do Homem das Cavernas. Então, lá durante o início da história humana, né? Os maiores estressores, que são os acontecimentos que geram estresse, né? Foram os predadores, né? Que tinha os predadores do ser humano. Então, eram os estressores de curto prazo, esse. E a escassez de alimentos que tinha naquela época eram os estressores de longo prazo, né? Por quê? Porque o homem tinha que caçar para comer. Ele não tinha comida igual a gente tem hoje, né? E vai lá e compra o que quer. Não. Quando a gente vivia lá na época primitiva, então tínhamos que caçar, tinha os predadores, tinha muito estresse ali, né? Então, quando a gente vivia lá, um dos principais objetivos do cortisol, que é o hormônio liberado pela resposta ao estresse, era ajudar o corpo a administrar esse estresse de longo prazo, né? Esse estresse aí que acontecia por conta da escassez do alimento, por conta de outras questões também. E aí, quando que é gerada a resposta ao estresse no corpo, né? Então, como que acontece? O corpo, quando o corpo vai e detecta uma mudança no ambiente que ameace o seu equilíbrio. Então, aconteceu alguma coisa ali no ambiente que ameaçou o equilíbrio. Nesse momento, ele começa a gerar uma resposta automática ao estresse. E o cortisol, e assim como outros hormônios e neurohormônios são produzidos. Então, a gente começa a liberar todos esses hormônios aí. Então, voltando lá na pré-história, os homens passavam a maior parte do tempo procurando comida, tinha que caçar, né? Caçando comida e preparando os alimentos para comer. E aí, nos tempos mais difíceis, em tempos mais difíceis, o corpo detectava uma falta de nutrientes e dava início à reação em cadeia, que é a resposta ao estresse, porque a comida era escassa também, né? Não era todo dia que a gente conseguia caçar um leão que dava para a família toda. Então ia gerando todo esse estresse. E hoje? Como que é hoje, né? Então, dias atuais. Vamos pensar nos nossos dias atuais. Os problemas externos do nosso dia a dia, que vão acontecendo aí infinitas coisas, né, ao longo do nosso dia, podem se tornar fatores de estresse, né? Por quê? Porque esses problemas, eles podem envolver aí uma certa pressão sobre você ter resultados profissionais, resultados pessoais, o excesso do trabalho gera muito estresse às vezes, né? É, Vamos falar lá da maior reclamação das mães, os filhos geram estresse, os maridos, as esposas, então a gente vai jogando aí para todo mundo, né? A causa do estresse. E até mesmo a incerteza do que estar por vir, se a gente for levar, que nem se falou, o estresse desse momento atual nosso, né? Muita gente tá mais estressado agora, até por conta dessa incerteza que a gente vive nesse momento. E aí, todas essas questões, elas vão dando início a uma reação em cadeia, né? Que é a resposta ao estresse. E aí, a luta lá do nosso passado e a nossa luta diária são muito parecidas, na verdade, simbolicamente, né? Elas se parecem. E tudo bem, até aí não ia ter problema nenhum, se fosse só isso, né? Porque o nosso corpo, na essência, ele foi preparado para isso. Para esse estresse de curto prazo aí. Então a gente vai ver aí algumas vantagens. É, um- Fala. uma coisa assim, só para. Eu acho que até você vai falar isso depois, mas
para dizer que essa resposta ao estresse, como a Adri vai pôr agora, ela é uma função adaptativa nossa. A gente está vivo hoje por conta desse mecanismo automático do nosso corpo, né? Sim, por conta dele, porque é ele que também nos livra de várias situações, né? Que seriam de perigo. Então, para a gente pensar como que funciona esse sistema aí de resposta ao estresse, quando ele está bem equilibrado e quando ele é saudável, né? Então, vamos pensar lá no tempo da caverna. Vamos voltar lá, que o início está lá, né? Se você, Vanessa, tiver em uma floresta e vê um urso, a sua amígdala, que é uma estrutura cerebral altamente implicada aí na manifestação de reações emocionais e na aprendizagem do conteúdo emocional, ela vai soar um alarme, dizendo para você, para o seu cérebro, ficar com medo, porque o urso é perigoso, né? Uhum. E aí o seu cérebro vai começar a produzir certos hormônios, certos neurohormônios, como por exemplo o cortisol, a adrenalina, né? Que vai acionando aí a resposta de você lutar com esse urso ou você fugir desse urso. Você vai fazer alguma coisa. A adrenalina vai fazer o quê? O coração acelerar, né? É aquela coisa quando a gente sente o coração acelerando, vai batendo mais forte, mais rápido, vai bombeando mais sangue para todos os lugares necessários, aumentando assim a nossa pressão arterial e vai mandando sangue para as extremidades para que a gente possa correr, se for preciso. E às vezes ele até também converte a gordura em açúcar para que a gente consiga obter energia, né? Então, a adrenalina e a noradrenalina também nos ajudam aí a raciocinar com mais clareza, para que a gente possa identificar nessa hora de perigo qual é o melhor caminho, o que é melhor fazer. Ah, vou fugir. Qual é o melhor caminho? Para onde eu vou, né? E aí todo esse sistema vai gerando picos de euforia e a gente vai achando que é capaz de fazer qualquer coisa. E a gente pode enfrentar o urso, né? A gente pode ir para cima dele. A adrenalina e a noradrenalina, quando ela está equilibrada, ela vai nos ajudar a raciocinar melhor, que nem eu falei, até para você ter mais clareza de que caminho você vai seguir, se você precisar fugir e tal. Mas ela pode, se ela tiver em excesso, ela pode prejudicar a nossa capacidade de concentração e até a nossa capacidade aí de discernir as coisas também, né? Ela em excesso, quando o estresse é muito grande, nesse estresse é muito prolongado. E aí o que seria, pensando nos hormônios, o cortisol que é o principal aí do estresse, o que seria um cortisol saudável, né? Ele vai aumentar o açúcar no sangue. Então, o cérebro, ele precisa de energia para a gente planejar e pensar, né? Em todas as coisas que a gente vai fazer aí. E esse aumento aí do açúcar, né, que vai sendo produzido pelo cortisol, ele ajuda a gente a manter o equilíbrio do açúcar no sangue. E esse fluxo constante da glicose nas veias vai servir de combustível também para os nossos músculos. Então, por exemplo, estamos lá na selva, encontramos na selva uma gazela, um veado, um animal, a gente tem energia para perseguir. Lembra? A gente tem que caçar, né? Então, a gente também tem que perseguir o animal. E aí vai estimulando a nossa acumulação de gordura e fazendo com que o nosso corpo sinta a necessidade de consumir alimento com alto teor de gordura e açúcar, para a gente ter um estoque de energia quando precisar. Coisa que já eles faziam lá, porque eles precisavam de muita energia, né? O cortisol vai ajudar. Até porque, Dri, lá atrás, nos tempos primitivos, o homem primitivo ele não sabia qual que ia ser a outra vez que ele ia comer, né? Porque a comida era escassa. Ele não sabia. Então também ele não sabia quando ele ia conseguir caçar de novo. Então acabava acumulando também para ter um estoque. Para ter um estoque, para ele ter a energia lá para ele conseguir caçar, né? E o cortisol também ajuda a manter nossa pressão arterial normal, regulando aí os nossos níveis de água e sal do organismo, né? E uma coisa legal
legal assim, uma curiosidade, né, que ele também faz, ele inibe o crescimento e a reprodução. Como assim, né? Porque se a gente está sob ameaça, tô lá sobre o estresse, não tenho comida, não sei, tô na escassez, não sei quando eu vou comer de novo. O cortisol, de certa forma, vai inibir a reprodução, sabe assim, de gerar novos seres, né? Uhum. Por quê? Porque se a gente está sob ameaça, se a gente está sem comer, se a gente está na escassez, o corpo entende que não é a melhor hora para reproduzir, para gerar vida, né? Então ele também inibe isso. Então uma crise alimentar não é um bom momento para crescer a família, para ter mais pessoas ali. E não só uma crise alimentar, né? Qualquer momento de crise, de Qualquer ameaça, momento. não é um momento ideal para se ter uma nova cria. Então, é Não, adaptativo também esse funcionamento do cérebro. também. E aí ele também afeta o sono. Por quê? Porque o homem primitivo precisava o quê? Estar em alerta o tempo todo. Lembra? Tinha os predadores lá, né? Então ele tinha que estar lá em alerta o tempo todo. Quando Ah, estava sob ameaça, né? quando ele estava sob ameaça, porque É. tinham os predadores. Então ele tinha lá. E a escassez era uma ameaça também, né? De certa forma, para ele. E aí a resposta ao estresse, ela também ativa o sistema imunológico, né? Porque se seu corpo tá lá na selva em batalha, então ele precisa se recuperar logo, né? Caso aconteça alguma coisa. Então ele também vai reforçando aí o sistema imunológico. Depois que você voltou para sua caverninha lá em segurança, todo o processo se autodesliga, teoricamente, né? Mas o que acontece se você não se sentir seguro em lugar nenhum? Né? Não estou seguro na minha caverna. A minha caverna deveria ser o lugar onde eu me sinto mais seguro, onde eu me sinto mais protegido. Nem lá eu me sinto seguro. Não existe um lugar que eu me sinta seguro. Quando, por exemplo, às vezes o urso é o pai, é a mãe, o marido, a esposa, é a escola, né? É um estímulo ali constante e forte na minha vida, né? O que acontece? Então, aí a gente precisa entender que toda vez que a resposta ao estresse é acionada, e a resposta ao estresse é acionada sempre que meu corpo detecta uma ameaça, os mesmos processos biológicos básicos entram em ação. E isso é fantástico para quando realmente tem um perigo eminente, quando realmente a gente está naquela luta. E estão falando que está baixo. Não tá dando para me ouvir, gente? Tá muito baixo o meu som, Dri? Não, eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Alguém mais está com problema de ouvir meu som? Compartilhe aqui para mim ver se tá com algum problema aqui no meu celular. Enquanto vocês põem aí, eu vou falando. Então, vamos entender: toda vez que o corpo detecta algum tipo de ameaça, vai liberar essa resposta ao estresse, essa resposta automática que vai fazer produzir os hormônios e neurohormônios, que vai fazer com que no nosso corpo aconteça tudo isso que a Adri falou para vocês. E tudo isso, se for de verdade para lidar com uma ameaça ou para uma questão do dia a dia que a gente precisa resolver, tudo isso é muito, muito importante, né? Então, o nosso corpo é fantástico, né? Tem uma inteligência aí muito, muito boa nos nossos sistemas biológicos. Então, seja na vida das cavernas, ou seja na nossa vida atual, sempre que o nosso corpo prevê o perigo, vai acionar essa resposta ao estresse e vai liberar os hormônios, tá? É o que vai fazer com que isso seja bom ou ruim, com que esse aumento de produção dos hormônios, principalmente do cortisol, da adrenalina e da noradrenalina, seja bom ou ruim, vai ser quando isso acontece e por quanto tempo. Quando eu digo quando, é em que momento do nosso desenvolvimento. Lá na época das cavernas, era adaptativo e era bom, e foi isso que fez a nossa espécie sobreviver até hoje,
porque acontecia quando o homem já era adulto. Mas quando essa liberação excessiva de cortisol acontece na infância, dependendo da fase do desenvolvimento, isso pode ser muito danoso, pode ser muito prejudicial e pode inclusive trazer problemas físicos para a nossa vida, para a vida toda, até a vida adulta. Mesmo que depois eu não esteja mais sobre o impacto do estresse, mesmo que depois eu leve uma vida calma e tranquila, se eu tive muita liberação de cortisol na infância, isso pode me trazer consequências para a vida toda, tá? Eu vou sofrer os efeitos, né? A vida toda. Pode sofrer os efeitos. E tem muito estudo científico falando disso. A gente vai até trazer uma referência aqui hoje de um livro para quem quiser ler. O livro é super interessante. Na verdade, é nesse livro que a gente está baseando todo o conteúdo que nós estamos falando aqui para vocês hoje. Então, como eu disse, ó, o sistema de resposta ao estresse é um resultado extraordinário da nossa evolução como ser humano. E isso é o que nos torna vivos hoje. A gente tem um sistema de resposta ao estresse fantástico, personalizado para cada um, né? De acordo com a nossa biologia e com as vivências que a gente teve durante nossa vida. E isso é muito bom. Porém, como eu disse, depende de quanto a gente sofreu de estresse e quando sofreu esse estresse, isso pode ser danoso ou não, tá? Então, por exemplo, quem teve uma infância muito difícil, muito estressante, que teve muitos conflitos, muitos problemas, vai ter uma resposta ao estresse diferente de quem teve uma infância mais tranquila. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor isso. Por quê? Quando a criança ela é exposta a muitas adversidades, a resposta ao estresse ela é acionada muitas vezes, às vezes todo dia, às vezes várias vezes ao dia. Como a Adri falou, quando o urso está do nosso lado, né? E às vezes o estressor é alguém da família, ou na escola, ou a criança vive num ambiente estressante, isso faz com que essa resposta ao estresse se acione com muita frequência e isso vai fazendo com que essa resposta fique desequilibrada. Lembra que a Adri falou, o homem está lá na luta no dia a dia, seja nas cavernas ou seja no dia de hoje, porque vivemos, né, muitas vezes numa selva mesmo no nosso dia a dia, mas quando a gente volta para casa, isso precisa se desligar. A gente precisa se sentir seguro para essa resposta ao estresse desligar e a gente poder ter uma pausa, ter um alívio. Quando essa resposta ao estresse é muito acionada, principalmente na infância, acaba acontecendo um desequilíbrio nesse sistema aí do nosso corpo e acaba com que a resposta ao estresse não consiga se desligar. Então, fica acionando o tempo todo, às vezes por coisinhas minúsculas, já está acionando. Então, por isso que muitas vezes a gente vê no dia a dia pessoas que são extremamente estressadas. Basta um negocinho acontecer, ela já está estressada, ela já está nervosa, já está naquela tensão toda. Muito provavelmente esse sistema de resposta ao estresse dessa pessoa está desequilibrado. Então, se você se identifica com isso, tudo é um motivo de estresse, tudo te leva a uma tensão muito grande, você precisa pensar e ver que ou talvez isso já vem desde a tua infância, reflete sobre tua infância, se ela talvez não teve bastante situações difíceis, porque provavelmente algo desregulou esse seu sistema de resposta automática do estresse, tá? Se vocês se identificam com isso, coloca aí para mim. Vamos ver, ó. O cortisol, ele tem um padrão diário previsível. Então, de manhã ele tem um nível elevado, depois vai passando o dia, ele vai diminuindo gradativamente, até chegar à noite ele tá a níveis bem baixos para a gente poder conseguir dormir e descansar. Quando a resposta ao estresse está desequilibrada, esse nível de cortisol, de adrenalina também fica desequilibrado no nosso corpo, tá? Então, dependendo do tanto que você teve de adversidade na sua infância,
aumenta ou diminui o estresse na sua vida hoje. Porque vamos pensar assim, se lá atrás foi acionado muitas vezes esse mecanismo, ele quebrou, ele desequilibrou e agora ele aciona por tudo. E não só isso, não é nem a questão só de acionar por tudo. Se ele foi acionado muitas vezes lá atrás, e gerou muito cortisol, muita adrenalina no seu corpo e continua gerando até hoje, esses excessos vão gerando sérios problemas de saúde física também, tá? Então, o estresse em excesso, ele é extremamente danoso. Mais ainda se foi na infância, mas ele é danoso a vida toda, tá? Tem uma lista, quando eu tô falando assim, ó, se você viveu na infância, coisas difíceis, tudo, tem uma lista pra gente rastrear isso, tá? E dessa lista, que ela tem mais ou menos uns 10 itens, e tem uma lista adicional que tem mais uns 7. Quando você teve mais do que 4 desses itens, você já começa a poder ter mais problemas na sua vida. Nós não vamos poder trazer aqui para vocês hoje essa lista, porque senão ia demorar muito para a gente explicar tudo. Mas hoje, no final da live, a gente vai anunciar um curso gratuito que eu e a Adri vamos fazer sobre estresse. Onde nesse curso a gente vai aprofundar o tema aqui da live. A gente vai trazer essa lista para vocês se analisarem, para ver quem teve muita diversidade, quem não teve, para vocês se autoconhecerem e tomarem consciência, tá? Então, não vamos trazer aqui porque não dá tempo, mas no curso gratuito que vai ter, a gente vai trazer, tá? E vocês vão poder ter contato com esse conteúdo, porque eu acho que esse tema é extremamente importante para qualquer pessoa. Porque olha só o tanto de consequência que a gente pode ter na vida em decorrência de uma resposta ao estresse desequilibrada. Fora, lógico, todos os problemas emocionais que se geram por conta disso, todas as dificuldades nas relações que se geram por conta disso, ainda tem uma série de outras coisas que podem acontecer. Eu listei algumas só para trazer para vocês. E eu vou até ler para mim não esquecer de nenhuma que eu anotei, porque eu anotei as que eu achava mais importante aqui, que eu tenho ciência, tá? Então, vamos lá. Ó. Pessoas que sofrem mais de 4 tipos de adversidade na infância, que é essa lista que eu falei, que até os médicos, muitos médicos nos Estados Unidos usam essa ferramenta para entender os problemas de saúde das pessoas, principalmente os médicos que trabalham com medicina integrativa, usa bastante. Pessoas que têm mais de 4 pontuação nessa avaliação tem o dobro de chance de ter sobrepeso. Então, às vezes, se você tá mais gordinho, não tá conseguindo emagrecer e tá vendo que tá aumentando de peso, isso pode ter a ver com estresse, tá? 32 vezes mais chance de ter problema de aprendizado. Então, às vezes, aquela criança que não tá conseguindo aprender, a gente acha que o problema é dela, mas às vezes ela tá sofrendo adversidades, passando estresse no ambiente dela, ou da escola ou de casa. Então, precisa ser olhado para isso. Inclusive, não é tema daqui hoje e nem desse curso de estresse que a gente vai dar, mas vai ter também um curso um pouquinho mais para frente gratuito falando só de criança, pais e crianças, para pensar nessa questão do estresse na infância, tá? Para quem tem pai e filho. Então, acompanhem a gente aqui na nossa live, entrem no nosso grupo do WhatsApp, que vocês não ficam de fora de nada disso, tá? Então, criança com problema de aprendizado pode investigar que ela provavelmente está tendo estressores na casa, na escola e nos ambientes que ela convive. Muitos casos de TDAH, a criança é diagnosticada e é enfiado o remédio nela goela abaixo, e nem é olhado todos os estressores que ela está passando para trabalhar nisso e resolver o problema da aprendizagem lá. Outra coisa, outra consequência que esse sistema desregulado causa é a expectativa de vida para quem teve muita adversidade na infância, para quem sofre muito estresse, às vezes chega a ser 20 anos a menos do que quem teve uma vida tranquila.
o estresse também ele pode afetar o sistema neurológico, imunológico, hormonal e cardiovascular. O estresse, o aumento do estresse, ele pode começar quando essa resposta ao estresse ela é acionada muitas vezes, lembra que ela fica desregulada? Então, a resposta ao estresse ela pode começar a ser acionada de forma exagerada quando tem algum estímulo. Sabe aquela coisa? Um negocinho assim é motivo para a pessoa explodir, para ficar extremamente estressada. E isso é esse mecanismo de resposta ao estresse desregulado, tá? Que eu já tinha falado antes. A pessoa pode começar também, pode ser que você comece a se confundir nas suas avaliações. Você começa a ver perigo onde não tem. Sabe aquela pessoa? Isso é muito comum na ansiedade. Tudo é perigoso, tudo parece ser ameaçador, tudo parece ser um bicho de sete cabeças. Isso é porque sua capacidade de avaliar já está desequilibrada também. Lembra que a Adri falou que a amígdala sente o perigo e desperta, dispara o alarme para o cérebro produzir os hormônios? Então, essa avaliação da amígdala fica comprometida quando esse mecanismo é disparado muitas vezes com muita intensidade. Então, começa a ter também, pode ser que tenha problemas de memória, tanto de memória de curto prazo quanto memória de longo prazo, ansiedade, agressividade, problemas para dormir de todos os tipos, tá? Um estresse desregulado pode gerar todos os tipos de distúrbio no sono. Dificuldade para se concentrar, consome mais alimentos ricos em gordura. Lembra que a Adri falou que isso lá no estresse saudável vem como uma forma de adaptação para pôr energia no nosso corpo, mas se isso está acontecendo o tempo todo, eu vou comendo e vou engordando, e isso é um motivo também da obesidade para quem às vezes está muito estressado. 5 vezes mais chance de se tornar dependente de álcool. Quem tem esse processo do estresse, essa resposta do estresse desregulada e teve muita diversidade lá atrás, tem 10 vezes mais chance de usar droga, tem 2 vezes mais chance de desenvolver doença cardíaca, 4 vezes mais chance de ter depressão, obesidade, que eu já falei lá em cima também. O estresse desregulado, ele também inibe o sistema imunológico, gerando dificuldade para combater resfriado, infecção, todo tipo de infecção respiratória, problemas gástricos, infecções virais. Então, aquela criança que fica o tempo todo doente, provavelmente ela está passando também por situações estressantes. E se você é um adulto que também está toda hora doente, existe alguma questão ali no seu sistema imunológico que pode ser que esteja sendo gerado por conta do estresse. E também, por outro lado, o estresse, em um lado, ele pode inibir o sistema imunológico e em outro lado, ele pode superpotencializar. Lembra que a Adri falou que na floresta precisava potencializar o sistema imunológico para a gente se recuperar rápido? Então, quando está desregulado, isso pode acontecer também e pode potencializar o sistema imunológico e aí aumentando as inflamações, as alergias, as doenças autoimunes, né? Porque a inflamação é o corpo mandando ali, como fala? Não sei que palavra. Ele está combatendo ele mesmo, né? Na doença autoimune. Mandando os reforços dele lá, os soldadinhos, para combater aquele problema. Isso é inflamação, né? Então, às vezes, se você tem muita inflamação, alergia, asma, doença autoimune, ou pega muito resfriado, muito problema respiratório, provavelmente você tem um problema no sistema imunológico e provavelmente você pode ser que esteja relacionado com estresse. Só que muitas vezes a gente vai no médico e principalmente, né, se é nessas consultas bem rápidas, maravilhosas, eles olham para nossa cara, passam um remedinho e vai para casa. E aí a gente não está trabalhando na causa do problema, está trabalhando só no sintoma e aí fica com aquele problema, uma bola de neve que às vezes chega até a acarretar prejuízos bem sérios para nossa. É que dificilmente, né, Vanessa?
Aqui, pelo menos, dificilmente quando a gente vai ao médico tem uma avaliação assim, né? Nossa, por inteiro. Muito difícil. E, ó, o livro que a gente está pegando todas essas informações é esse livro aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Mal Profundo, da doutora Nadine. Ela é uma médica dos Estados Unidos. E nesse livro fala tudo isso que a gente está falando, mas conta também toda a história dela, da luta e de outros médicos nos Estados Unidos, de outros cientistas, para mostrar para os médicos o quanto é importante olhar para isso, para poder identificar por que a pessoa está adoecendo. Olhar Né? para a vida da pessoa, né? Não só para aquele sintoma ali que está na frente dele. Exatamente isso. Até porque, para resolver esses problemas, precisa ser trabalhado uma série de coisas em paralelo, não só tomar uma medicação, né? Então é importante ter essa consciência até para você poder se analisar e para você também poder ver, opa, talvez tenha uma coisinha a mais aqui em todos esses problemas que eu estou vivendo. Opa, talvez tenha uma coisinha aqui a mais nos problemas que meu filho está vivendo. Então, essa live de hoje, ela tem o intuito de conscientização. E de, lógico, depois convidar vocês para ir no treinamento, ele é gratuito, que também tem o intuito de conscientização, mas que a gente aprofunda muito o tema e vocês vão poder se analisar de uma forma mais profunda, inclusive vão poder enxergar formas de como trabalhar tudo isso, tá? Porque precisa ser um trabalho em paralelo de várias coisas. Então vamos entender, ó, só um resumo do todo do que a gente falou aqui. As experiências que você tem desde que você nasce vai fazer com que o seu sistema de resposta ao estresse se desenvolva de uma forma equilibrada ou de uma forma desequilibrada. Se desenvolveu de uma forma saudável, provavelmente hoje, nos conflitos que você tem que lidar no dia a dia, porque todos nós temos que lidar todo dia com um monte de coisa, provavelmente você consegue lidar de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais tranquila e de uma forma mais saudável. Se essa sua resposta ao estresse foi desenvolvida ao longo da sua vida de uma forma desequilibrada, provavelmente você tem dificuldade com certas coisas, tudo é um estresse, você se sente estressado todo dia. Qualquer coisa que acontece é motivo para você se sentir estressado, porque talvez muitas vezes a sua mente está até intensificando aí essas coisas. Então, cada um vivencia o que acontece no dia a dia de uma forma diferente. Cada um está vivenciando a quarentena de uma forma diferente. Tudo depende do que a gente tem dentro, a forma como a gente vai lidar com as coisas, né? Então, se você se desenvolveu de uma. Isso aqui eu já falei, isso, de uma forma desequilibrada, pode ser que você tenha uma dificuldade para lidar com as coisas e se estresse com muita frequência. Esse pequeno conteúdo que a gente trouxe, que né, em uma hora não dá para aprofundar muito, é para vocês começarem a tomar consciência, começarem a ver que se eu procurar solução só focando nos sintomas, provavelmente eu não vou resolver o meu problema. Eu preciso entender o que faz com que eu me sinta tão estressado. Ah, Vanessa, mas o que eu me sinto tão estressado é meu marido, é o trabalho, é a quarentena, é isso, é aquilo outro, aquilo outro. Tá. E por que será que teu corpo, tua mente, teu cérebro tá liberando resposta ao estresse para essas coisas, enquanto outra pessoa consegue talvez lidar com essas coisas de uma forma mais equilibrada e mais tranquila? Você precisa se questionar sobre isso, né? Porque talvez se você mexe em algumas questões aí dentro de você, você consegue resolver essas consequências, né? Porque tudo tem causa e consequência. Essa dificuldade, esse estresse todo é uma consequência, tá? De causas que estão aí dentro de você. Então, ter um pouquinho de consciência disso faz até com que você deixe de se sentir tão culpado por sentir o que você sente. Talvez faz com que você possa olhar de uma forma diferente para o seu filho, para o seu marido, para as pessoas, para a sua esposa, para as pessoas ao seu redor. Então, tanto eu quanto a Adri, a gente quer convidar vocês a participar desse workshop que nós vamos fazer.
E ele vai ser um workshop que ele vai ter duração mais ou menos de umas 2 horas e meia, né, Dri? É mais ou menos isso, É não é? mais ou menos isso. E a gente vai colocar esse workshop, ele vai ser na próxima terça, às 7 da noite. Para se inscrever, precisa estar no nosso grupo do WhatsApp. Quem está aqui na live que não está no grupo do WhatsApp, chama aí no inbox que a gente manda o link para você entrar no grupo, tá? Eu vou postar amanhã no grupo o link para fazer a inscrição para quem quiser participar desse workshop. Ele é gratuito. O que vai ter nesse workshop? A gente vai aprofundar isso que a gente está falando, a gente vai aprofundar no entendimento desse desenvolvimento, a gente vai trazer para vocês esse rastreio médico que eles fazem nos Estados Unidos para identificar essas situações adversas, porque tem muito estudo científico relacionando as coisas. Essas experiências adversas que tá nessa ferramenta que a gente vai trazer no workshop, com todas as consequências que eu trouxe, que a Adri trouxe aqui para vocês hoje, tá? Então, não é do nada que a gente tira essa informação. A gente está tirando de estudos científicos e, lógico, estamos tirando da nossa experiência clínica também, porque a gente trata gente estressada o tempo todo. E a gente entende a história dessas pessoas, a gente vê o que está por trás e é impressionante como bate isso. A gente pegar pessoas com esses problemas que eu trouxe aqui, olhar para trás e ver a história de vida delas e a gente entende aí o que está acontecendo. É muito comum. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Para quem tem filho, é muito importante participar também do workshop. Por quê? Embora eu vá fazer depois, um pouco mais para frente, um workshop específico para pais e filhos, para os pais poderem ajudar os filhos a não vivenciar esse estresse e fazer com que eles se desenvolvam de uma forma saudável, para que você, pai, mãe, avó, avô, professor, consiga fazer isso com a criança, você precisa estar bem. Então, para que você consiga trabalhar a criança, você precisa estar bem primeiro. Você precisa primeiro trabalhar a sua resposta ao estresse para depois poder dar apoio à criança e mudar o ambiente da criança. Então, para você que tem filho, principalmente, precisa vir, porque o seu estresse desregulado, com certeza, está influenciando o seu filho e vai também fazer com que as chances dele desenvolver também uma resposta ao estresse desregulado aumente, né, Dri? Tem mais alguma coisa que você acha que é importante falar, que eu esqueci, ou alguma coisa que você queira acrescentar? Não, acho que a gente falou o mais importante. Só falar, venham no workshop que vai ter bastante conteúdo muito interessante, Isso, né? vai ser Vai ter a ferramenta lá para você identificar os seus estressores também, identificar, que nem você falou, quais são os estressores até do seu filho também. E para que a gente ajude o outro, a gente precisa se ajudar primeiro, isso é essencial, é, né? como até no avião, né? Eu sempre trago esse exemplo do avião, que quando dá o problema lá no avião, eles falam para primeiro o adulto pôr a máscara nele para depois poder auxiliar a criança. É bem isso. Você É, precisa para conseguir ajudar alguém. Então, se você identifica até alguma dessas coisas que a gente falou, dessas consequências no seu filho, vem para o workshop, porque provavelmente você também tem, tá? Porque, né, uma coisa acaba levando a outra. Vem para você se perceber, se tratar, para que você possa dar um ambiente também saudável para o seu filho. Porque às vezes a gente erra sem saber que está errando, né? Aliás, na maioria das sim, sem saber, na maioria das vezes a gente nem se dá conta. Isso. Eu queria que vocês, antes da gente encerrar, já que a gente tem um tempinho aqui, que vocês compartilhem aqui com a gente alguma dúvida, se ficou alguma dúvida do que a gente trouxe. E eu queria que vocês colocassem aí também quem conseguiu perceber em si mesmo alguma dessas consequências que a gente trouxe com relação ao estresse, né? Que possivelmente podem acontecer por conta do estresse. Então, por exemplo, se na sua vida hoje você tem 3 consequências, 4, várias, todas, coloca aí pra gente. Se você
conseguiu pensar, nossa, eu não tenho nenhuma dessas consequências. Que ótima, você deve estar bem equilibrado e está muito bem. Mas coloca para a gente, até para a gente saber se fez sentido para vocês, se vocês se identificaram. Eu percebo muito isso no consultório, então na minha visão clínica faz sentido. Mas eu quero ouvir de vocês. Sempre é muito importante ouvir vocês, tá? A gente trouxe um pedacinho só, a gente não trouxe nada de dica para ajudar, porque isso tudo vai ter lá no workshop, né, Dri? Era um conteúdo grande demais para fazer em uma live de 1 hora. Então a gente achou melhor, falou, vamos dar uma palhinha só, um pouquinho na live e depois vamos aprofundar com eles no workshop. Porque Para eles ficarem curiosos. Isso, para eles ficarem curiosos e também até porque nem daria tempo, né? Deixa eu ver se eu Não dá. aprendi muito, algumas com certeza, me identifiquei sim, várias, já tive todas essas consequências. Olha aí o Célio, eu também tenho todas. A Glória tá colocando eu tenho todas. Pode repetir o nome do livro, Esdras, sim, ó, vou pôr aqui, ó. Mal Profundo, da doutora Nadine Burke. Quem quiser ler, é um livro fantástico, gente. Quando eu comecei a ler ele, eu não consegui parar de tão legal que ele era. Ele é muito bom, muito esclarecedor. E aí ele traz todos os estudos científicos que foram feitos com relação a isso que a doutora Nadine pesquisou, tá? Então é um livro muito legal. Muito Todos legal. que identificaram, significa que provavelmente tem alguma desregulação aí do estresse, tá? Então não percam o workshop para vocês avaliarem o quanto está desregulado e poderem abrir a mente para possibilidades para arrumar tudo isso. Vanessa, Oi, pode falar. fala o seu número se tiver alguém que não está no grupo e quer entrar para se inscrever. Ah, ok. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, pode tanto mandar mensagem inbox aqui no Instagram, como também pode mandar mensagem no WhatsApp no número nosso da clínica. O nosso número da clínica é 11 97628 0506. Pode mandar mensagem lá que eu mando o link para você entrar no grupo. E amanhã eu já vou pôr no grupo para as pessoas se inscreverem para o workshop, tá? Bom, nem preciso nem falar que as vagas são limitadas, porque a gente vai fazer pelo aplicativo do Zoom. E o aplicativo do Zoom eu tenho limite ali de pessoas para colocar. Então, quem realmente tiver interesse, se inscreve logo. E se você conhece alguém que é muito estressado, ou que tem filhos que tem essas consequências aí que eu trouxe, indica para a pessoa para se inscrever, tá bom? Porque aí vai poder participar e com certeza vai poder ser ajudado, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de pergunta. Me identifiquei com vários itens. Sim, é bom falar sobre isso, porque ajuda. Tem gente que já até tem conhecimento disso que a gente está falando, gente que não, e ajuda de uma forma diferente. Ver que o estresse é uma coisa natural do corpo, mas quando sofremos problema, isso se desregulando gera uma série de problemas psíquicos, uma série de problemas físicos também, tanto em nós quanto em nossos filhos e nas pessoas ao nosso redor. Então, gente, se vocês não têm dúvidas, a gente vai encerrando. Se tiverem alguma coisa aí ainda para colocar, põe para nós, que a gente responde. Se não, a gente vai encerrando por aqui, né, Dri? Para deixar mais lá no workshop. Vai ser terça-feira, 7 da noite. E nos vemos lá, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite e até terça.